Em um andar alto, uma risada de desprezo ecoou sobre um chão recém-limpo. Uma frase lançada como ofensa se tornou o estopim de uma virada inesperada. Entre contratos em francês e olhares arrogantes, uma verdade ignorada veio à tona. E quando a poeira baixou, ninguém imaginou quem sairia de cabeça erguida dali. Antes de conhecer cada detalhe dessa reviravolta inspiradora, inscreva-se no canal para mais histórias de coragem e justiça. Naquela noite quase vazia no 42º andar de um renomado escritório, a mulher, vestindo seu uniforme cinza manchado, parou em frente à sala de reuniões, segurando um livro de direito internacional em francês. O barulho da festa de advogados ricos se misturava ao zumbido do aspirador. Marina Silva sempre carregava aquele livro durante seus turnos noturnos de limpeza no escritório Monteiro em Associados. Aos 28 anos, ela havia transformado cada pausa de trabalho em uma oportunidade de estudo, cada corredor silencioso em uma sala de aula particular. O livro, comprado em um sebo com o dinheiro que sobrava do aluguel, estava gasto nas bordas, sublinhado em cores diferentes, com anotações manuscritas nas margens. Enquanto passava o pano no mármore reluzente do piso, Marina observava através do vidro os advogados em seus ternos caros, gesticulando animadamente durante suas reuniões tardias. Eles discutiam casos que ela compreendia melhor do que imaginavam, contratos cujas falhas ela identificava apenas ouvindo fragmentos de conversa através das portas mal fechadas. "Marina, você terminou o 39º andar?" perguntou José, o supervisor de limpeza, aparecendo no corredor com sua prancheta habitual. "Já terminei, seu José. Estou só organizando os últimos detalhes aqui no 42º", respondeu ela, guardando rapidamente o livro na mochila. Seu José a observava, com uma mistura de admiração e preocupação. Conhecia Marina há 3 anos, desde quando ela começara a trabalhar na empresa de limpeza, e sabia de sua rotina extenuante. Turnos duplos para pagar as contas de casa e os remédios da mãe, Dona Célia, que sofria de uma doença cardíaca grave. "Menina, você devia descansar mais. Não é normal uma pessoa estudar tanto depois de uma jornada de trabalho como a sua." Marina sorriu com carinho para o homem que se tornara quase um pai para ela. "O senhor sabe que não posso parar. Seu José, cada página que leio é um passo a mais em direção ao meu sonho." O sonho de Marina era simples e, ao mesmo tempo, audacioso: tornar-se advogada. Filha de uma doméstica e criada apenas pela mãe após o pai abandonar a família, quando ela tinha apenas 5 anos, Marina crescera vendo Dona Célia trabalhar em casas de família ricas, voltando para casa com as costas doloridas e as mãos ressecadas pelos produtos de limpeza. "Minha filha", dizia sempre Dona Célia, "você nasceu para coisas maiores. Não deixe que ninguém te convença do contrário." Essas palavras ecoavam na mente de Marina todas as noites, enquanto ela transitava pelos corredores silenciosos do escritório. Cada advogado que via representava uma possibilidade, uma versão de futuro que ela almejava alcançar. Dr. Ricardo Monteiro, o sócio fundador do escritório, costumava trabalhar até tarde. Marina já o havia observado diversas vezes. Um homem de cerca de 40 anos, sempre impecavelmente vestido, com uma presença que comandava respeito. Ele tinha uma forma particular de falar ao telefone, gesticulando mesmo quando a pessoa do outro lado não podia vê-lo, demonstrando uma paixão genuína pelo que fazia. Naquela noite específica, Dr. Ricardo estava organizando uma pequena celebração na sala de reuniões principal. O escritório havia acabado de ganhar um caso importante, e alguns sócios e advogados seniores se reuniram para comemorar. Marina podia ouvir o som de taças sendo erguidas e conversas animadas sobre estratégias legais. Enquanto limpava as mesas dos escritórios adjacentes, Marina não conseguiu evitar prestar atenção na conversa que vazava da sala de reuniões. Estavam discutindo um novo contrato internacional, algo relacionado a uma fusão entre empresas brasileiras e francesas. A complexidade do assunto a fascinou imediatamente. "O problema é que nenhum de nós domina completamente o francês jurídico", dizia uma voz que Marina reconheceu como sendo do Dr. Henrique Sampaio,
um dos sócios mais antigos. Podemos estar perdendo nuances importantes na tradução. Temos o tradutor juramentado, respondeu outra voz, mas é sempre arriscado depender apenas de uma interpretação externa. Marina sentiu seu coração acelerar. Ela havia passado os últimos 2 anos estudando francês justamente para conseguir ler textos jurídicos na língua original. Era uma das poucas áreas em que se sentia verdadeiramente confiante, tendo dedicado incontáveis horas para dominar não apenas o idioma, mas suas especificidades legais. Quando terminou de limpar a área, Marina se dirigiu ao banheiro para lavar as mãos. No espelho, observou seu reflexo. Cabelos castanhos presos em um coque simples, olhos castanhos que brilhavam com uma determinação inabalável e o uniforme cinza que carregava com dignidade, mesmo sabendo que para muitos representava apenas invisibilidade social. Ao sair do banheiro, Marina passou novamente pela sala de reuniões. A porta estava entreaberta e ela pode ver Dr. Ricardo folheando um documento com expressão frustrada. Sem conseguir se conter, ela diminuiu o passo, tentando captar mais detalhes da conversa. Este parágrafo aqui, Dr. Ricardo, apontava para uma seção do documento. A tradução não faz sentido completo. Há algo que estamos perdendo. Marina conhecia aquela sensação. Era exatamente o tipo de problema que ela havia encontrado em seus estudos, quando percebia que traduções literais de textos jurídicos franceses frequentemente perdiam o sentido contextual. Nesse momento, seu livro de direito internacional em francês escorregou da mochila mal fechada e caiu no chão com um ruído surdo. O som ecoou pelo corredor silencioso, fazendo com que todas as cabeças na sala de reuniões se virassem em sua direção. Dr. Ricardo se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a completamente. Seus olhos encontraram Marina, que rapidamente se abaixou para pegar o livro, sentindo o rosto corar de constrangimento. Boa noite, disse Dr. Ricardo, observando o livro em suas mãos. Direito Internacional, em francês. Havia uma curiosidade genuína em sua voz, misturada com um tom de surpresa. Marina se endireitou, segurando o livro contra o peito. Boa noite, Dr. Ricardo. Desculpe o incômodo, eu estava apenas... Você lê francês? Interrompeu ele, ignorando completamente a justificativa que ela tentava formular. Sim, senhor. Estudo há alguns anos. Um sorriso surgiu no rosto de Dr. Ricardo, mas não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que precede uma situação embaraçosa, carregado de ceticismo e uma pitada de crueldade inconsciente. Entre, disse ele, gesticulando para que Marina entrasse na sala de reuniões. Marina hesitou. Sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas algo em seu interior, talvez a mesma força que a fazia estudar até altas horas da madrugada, a compeliu a entrar. A sala ficou silenciosa quando Marina adentrou o ambiente. 5 homens de ternos caros a observavam com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Ela podia sentir o peso de seus olhares, avaliando não apenas sua presença, mas sua audácia de estar ali. Cavalheiros, Dr. Ricardo anunciou, com um tom teatral. Temos aqui uma especialista em francês jurídico. O sarcasmo em sua voz era evidente, e alguns risos abafados ecoaram pela sala. Marina sentiu uma mistura de raiva e determinação crescer em seu peito. Reconhecia aquele tipo de tratamento. Era o mesmo que sua mãe recebia quando ousava dar uma opinião nas casas onde trabalhava. Dr. Ricardo pegou o documento que estavam analisando e o estendeu para Marina. Se é tão inteligente, traduza isso, disse ele, apontando para o parágrafo problemático. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina olhou para o documento e imediatamente reconheceu o tipo de texto. Um contrato de fusão com cláusulas específicas sobre transferência de ativos internacionais. Era exatamente o tipo de documento que ela havia estudado extensivamente. Respirando fundo, Marina começou a ler o parágrafo em voz alta, primeiro em francês, depois fornecendo uma tradução precisa em português. Mas não parou por aí. Palavra por palavra, ela começou a desmontar as cláusulas, explicando as nuances jurídicas que a tradução literal havia perdido. Este termo aqui, patrimoine affecté,
Ela apontou para uma expressão específica. Não significa simplesmente patrimônio afetado. No contexto jurídico francês, refere-se a um patrimônio que está vinculado a uma finalidade específica, com implicações tributárias particulares que não estão sendo consideradas na tradução. Continuou sua análise, apontando falhas na estrutura do contrato que poderiam resultar em problemas legais significativos. E aqui, esta cláusula sobre force majeure está mal traduzida. No direito francês, tem um escopo muito mais restrito do que no direito brasileiro, o que poderia deixar a empresa brasileira vulnerável em situações que ela considera protegidas. Marina podia sentir a mudança na atmosfera da sala. Os risos haviam cessado completamente, substituídos por um silêncio tenso e atento. Ela concluiu sua análise demonstrando como, se o contrato fosse assinado como estava, o escritório poderia estar expondo seus clientes a perdas financeiras substanciais. O silêncio que se seguiu não era de respeito, era de vergonha. Dr. Ricardo, o mesmo homem arrogante que uma vez sonhara em ser advogado, quando era apenas um menino pobre crescendo na periferia de São Paulo, se viu diante do próprio reflexo. Aquela mulher era quem ele fora um dia, alguém lutando contra todas as probabilidades para alcançar seus sonhos. Dr. Henrique foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Onde você estudou direito?" perguntou, sua voz carregada de uma curiosidade genuína. Eu não estudei direito formalmente", Marina respondeu, sentindo novamente o peso dos olhares sobre ela. "Sou autodidata. Estudo pelos livros, participo de cursos online quando posso pagar, frequento audiências públicas no tribunal." A resposta de Marina causou um desconforto visível na sala. Havia algo profundamente perturbador para aqueles homens em perceber que uma mulher, sem educação formal, possuía conhecimentos que eles, com seus diplomas caros, haviam deixado passar despercebidos. Dr. Ricardo retomou o documento das mãos de Marina, folheando-o com uma expressão pensativa. "Muito interessante", murmurou, mas seu tom havia mudado. Não havia mais sarcasmo, apenas uma análise calculista da situação. "Bem", ele disse finalmente, "acho que todos aprendemos algo novo hoje." Havia uma frieza em suas palavras que Marina interpretou imediatamente como um sinal de que deveria sair. "Com licença, senhores", Marina disse fazendo uma leve reverência. "Preciso terminar meu trabalho." Quando ela saiu da sala, o silêncio continuou por vários minutos. Finalmente, Dr. Henrique comentou: "Ricardo, essa mulher acabou de nos salvar de um erro que poderia custar milhões aos nossos clientes." "Doutor." Ricardo assentiu lentamente, mas sua expressão era de alguém processando algo muito mais complexo do que gratidão profissional. Marina terminou seu turno naquela noite com uma mistura de orgulho e apreensão. Havia provado seu ponto, mas sabia que havia consequências para cada ação. Enquanto aguardava o ônibus na parada silenciosa, folheou seu livro de francês, relendo passagens que havia citado de memória. Não sabia ainda, mas aquela noite havia plantado sementes que iriam germinar de formas que ela jamais poderia imaginar. Algumas dessas sementes floresceriam como oportunidades, outras como desafios que testariam sua resiliência de maneiras que ela ainda não estava preparada para enfrentar. O ônibus chegou, quase vazio na madrugada paulistana. Marina se sentou na janela e observou a cidade passar, iluminada por luzes que representavam milhares de sonhos individuais. O dela estava mais vivo do que nunca, mas também mais perigoso, porque na sala que ela acabara de deixar, homens poderosos já começavam a discutir o que fazer com uma mulher que sabia demais e ocupava uma posição que consideravam inadequada para tal conhecimento. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som do despertador às 6 horas, como sempre fazia nos últimos 3 anos. Sua rotina era milimetricamente calculada. Preparar o café da manhã para ela e para a mãe, ajudar Dona Célia com os remédios, pegar 2 ônibus até o hospital onde trabalhava como auxiliar de limpeza durante o dia e depois seguir para o escritório Monteiro em Associados para o turno noturno. "Como foi o trabalho ontem à noite, minha filha?"
Perguntou Dona Célia, sentada à pequena mesa da cozinha de seu apartamento de 2 cômodos no bairro da Penha. Marina hesitou por um momento, mexendo o açúcar no café. Foi diferente, mãe. Dona Célia conhecia a filha bem demais para não perceber a tensão em sua voz. Aos 55 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho árduo, mas seus olhos ainda brilhavam com a inteligência sagaz que havia transmitido à filha. Aconteceu alguma coisa? Eu acabei participando de uma discussão sobre um contrato. Os advogados estavam com dificuldades na tradução do francês. Dona Célia levantou as sobrancelhas. E você os ajudou? Sim, mas acho que eles não ficaram muito felizes com isso. A mãe se levantou com certa dificuldade. O coração cansado já não permitia movimentos bruscos, e colocou a mão no ombro da filha. Marina, você nasceu para coisas maiores, mas o mundo nem sempre está pronto para pessoas como nós. Tenha cuidado. Essas palavras ecoaram na mente de Marina durante toda a manhã no hospital. Enquanto limpava os corredores da ala cardiológica, observava os médicos passarem apressados, consultando prontuários, tomando decisões que salvavam vidas. Ela respeitava profundamente aqueles profissionais, mas também sabia que muitos deles vinham de famílias privilegiadas, tendo tido acesso a oportunidades que ela só podia sonhar. Durante o intervalo do almoço, Marina se dirigiu à biblioteca do hospital, um pequeno espaço que descobrira no 2º andar, frequentado principalmente por residentes estudando para provas. Ali ela aproveitava cada minuto livre para estudar, usando os livros jurídicos que conseguia encontrar. Naquele dia, porém, não conseguia se concentrar. A cena da noite anterior se repetia em sua mente como um filme. A expressão no rosto de Dr. Ricardo quando ela terminou a análise, o silêncio constrangedor dos outros advogados, a sensação de ter cruzado uma linha invisível que separava eles de ela. Por volta das 2 da tarde, o celular de Marina tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Marina Silva? A voz era formal, feminina. Sim, sou eu. Meu nome é Carla Mendes, do setor de recursos humanos da Monteiro em Associados. Preciso falar com você sobre um incidente ocorrido ontem à noite. O coração de Marina acelerou. Que tipo de incidente? Prefiro não discutir pelo telefone. Você pode comparecer ao escritório hoje às 4 da tarde? Marina olhou para o relógio. Eram 2h15. Eu trabalho até às 5 hoje no hospital. 4 Marina, é importante. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Marina com uma sensação de pavor no estômago. Ela sabia exatamente do que se tratava. Com o coração apertado, Marina pediu dispensa antecipada no hospital, inventando uma desculpa sobre um problema familiar. O supervisor a liberou com relutância. Marina nunca faltava nem pedia dispensas. O trajeto até o escritório Monteiro em Associados pareceu mais longo do que o habitual. Marina subia no elevador até o 35º andar, onde ficava o setor de recursos humanos, com as mãos suando frio. Nunca havia estado naquele andar durante o dia. Sempre conhecera o prédio apenas em sua versão noturna e silenciosa. Carla Mendes era uma mulher de cerca de 40 anos, de aparência severa, cabelos presos em um coque apertado e óculos de grau que amplificavam seu olhar penetrante. Sua sala era pequena e impessoal, decorada apenas com diplomas emoldurados e plantas artificiais. Sente-se, Marina, disse Carla, apontando para uma cadeira diante de sua mesa. Marina se sentou, mantendo as costas eretas e as mãos sobre o colo, como sua mãe lhe ensinara para situações formais. Houve um relato sobre seu comportamento inadequado ontem à noite. Carla começou, consultando uma pasta diante dela. Aparentemente você interrompeu uma reunião privada de advogados, interferiu em discussões confidenciais e se comportou de maneira presumida. Marina sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Com todo respeito, senhora, não foi bem assim que aconteceu. Não? Carla levantou os olhos do documento. Então, como foi? Marina respirou fundo, organizando os pensamentos. Eu estava fazendo meu trabalho de limpeza quando meu livro caiu. Dr. Ricardo me viu com o livro
e me perguntou se eu lia francês. Quando respondi que sim, ele me convidou para entrar na sala e me pediu para traduzir um documento. Você está dizendo que Dr. Ricardo a convidou para participar de uma reunião confidencial? Sim, ele me desafiou a traduzir um parágrafo que eles estavam tendo dificuldades para compreender. Carla fez algumas anotações em seu bloco. E você achou apropriado aceitar esse desafio? Eu achei que estava sendo solicitada a ajudar. Marina respondeu, percebendo como sua versão dos fatos soava ingênua quando falada em voz alta. Marina, Carla se recostou na cadeira, assumindo um tom que pretendia ser maternal, mas que soava condescendente. Você precisa entender sua posição aqui. Você é funcionária de uma empresa terceirizada de limpeza. Não é advogada, não é consultora, não é tradutora, é uma faxineira. A palavra faxineira foi pronunciada com uma ênfase particular, como se Carla quisesse ter certeza de que Marina compreendesse exatamente qual era seu lugar na hierarquia. Eu entendo minha posição, Marina respondeu, mantendo a voz calma, apesar da raiva que sentia crescer. Mas quando alguém me faz uma pergunta e eu sei a resposta, considero educado responder. Educado seria saber quando falar e quando permanecer calada, Carla retrucou. Especialmente quando se trata de assuntos que estão muito além de sua qualificação. Marina apertou as mãos no colo, lutando para manter a compostura. E se eu ajudei a evitar um erro que poderia ter custado caro ao escritório? Isso não é da sua conta, Carla respondeu secamente. Seu trabalho é limpar. Ponto final. O silêncio se estendeu por alguns segundos, pesado como uma lápide sobre as ambições de Marina. Ela podia sentir o peso de todas as expectativas sociais, todos os preconceitos, todas as barreiras invisíveis que mantinham pessoas como ela em seus devidos lugares. Vou ser clara com você, Marina, Carla continuou. Você é uma boa funcionária, pontual, dedicada, confiável. Mas ontem você ultrapassou limites que não deveria ter ultrapassado. Isso criou constrangimento para pessoas importantes. Constrangimento? Marina não conseguiu esconder a incredulidade em sua voz. Você colocou advogados formados com anos de experiência em uma situação embaraçosa. Independentemente de suas intenções, isso foi inadequado. Marina compreendeu naquele momento que não estava sendo convocada para explicar sua conduta, mas para ser colocada em seu lugar. Não importava se ela estava certa, se havia ajudado, se possuía conhecimento relevante. Importava apenas que havia quebrado uma regra não escrita. Pessoas como ela não questionavam pessoas como eles. Então, Marina disse lentamente, você está me dizendo que eu deveria ter ficado calada, mesmo sabendo que eles estavam cometendo um erro? Estou dizendo que você deveria ter respeitado seu papel aqui. E qual é exatamente meu papel? Ser invisível? Carla suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Seu papel é fazer seu trabalho sem causar problemas. É isso. Marina se levantou da cadeira. Entendi perfeitamente. Espero que sim, porque se algo assim acontecer novamente, teremos que reconsiderar sua permanência aqui. A ameaça estava clara. Marina assentiu uma vez e se dirigiu à porta. Marina. Carla a chamou antes que ela saísse. Para seu próprio bem, sugiro que se concentre em suas responsabilidades reais. Fantasias sobre ser advogada só vão te machucar. Marina saiu da sala de recursos humanos com as pernas tremendo, não de medo, mas de raiva. Pegou o elevador até o térreo e saiu do prédio, precisando de ar fresco para processar o que havia acabado de acontecer. Na calçada movimentada da Avenida Paulista, rodeada pelo vai e vem de executivos em seus ternos caros, Marina se sentiu mais sozinha do que nunca. Havia sido punida não por fazer algo errado, mas por fazer algo certo sendo quem era. Pegou o ônibus de volta para casa mais cedo do que o habitual, perdida em pensamentos. A conversa com Carla havia deixado claro que sua presença no escritório era tolerada apenas enquanto ela permanecesse invisível, enquanto aceitasse o papel que lhe foi designado pela sociedade. Quando chegou em casa,
Encontrou Dona Célia assistindo à televisão na sala. A mãe percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu, filha? Marina se sentou ao lado da mãe e contou toda a história. A reunião da noite anterior, a ligação de recursos humanos, a conversa humilhante com Carla. Dona Célia ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Marina terminou, a mãe ficou alguns minutos em silêncio, processando o que havia ouvido. Sabe, Marina, ela disse finalmente, quando eu era mais nova, trabalhei na casa de uma família muito rica. A patroa sempre me dizia que eu era diferente das outras empregadas, que eu tinha classe. Mas sabe quando ela parava de me elogiar? Quando eu ousava dar uma opinião sobre algo que não fosse limpeza ou comida. Marina olhou para a mãe, vendo nela um reflexo de sua própria experiência. O que estou tentando te dizer, minha filha, é que essas pessoas só nos querem inteligentes o suficiente para fazer nosso trabalho bem feito, mas nunca inteligentes o suficiente para questioná-los. Então eu deveria desistir? Marina perguntou genuinamente confusa. Jamais, Dona Célia respondeu com firmeza. Mas você precisa ser mais esperta do que eles. Precisa encontrar um jeito de crescer sem dar a eles a oportunidade de te diminuir. Marina passou o resto da noite pensando nas palavras da mãe. Quando se preparou para dormir, olhou para a pilha de livros jurídicos ao lado de sua cama. Por um momento, considerou a possibilidade de desistir, de aceitar que algumas barreiras eram intransponíveis. Mas então lembrou-se da sensação que teve na noite anterior, quando soube exatamente qual era o problema no contrato, quando viu o reconhecimento relutante nos olhos daqueles advogados. Aquela sensação de competência, de propósito, era viciante. Não ia desistir, mas também não ia mais se expor desnecessariamente. Se quisessem mantê-la invisível, ela usaria essa invisibilidade a seu favor. Continuaria estudando, continuaria aprendendo, continuaria crescendo. E quando chegasse a hora certa, ela estaria pronta. Marina não sabia ainda, mas sua decisão de continuar lutando silenciosamente estava prestes a ser colocada à prova de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Porque no 402º andar do escritório Monteiro em Associados, Dr. Ricardo Monteiro não conseguia parar de pensar na mulher que havia exposto as falhas de seu trabalho. E ele não era o tipo de homem que esquecia facilmente. Dr. Ricardo Monteiro não era um homem acostumado a ter noites mal dormidas. Aos 42 anos, havia construído uma carreira sólida baseada em disciplina, controle e uma capacidade quase sobrenatural de compartimentalizar problemas. Porém, desde o incidente na sala de reuniões, uma inquietação estranha o mantinha acordado até altas horas. 3 dias haviam se passado, desde que Marina Silva havia exposto as falhas no contrato francês, e Ricardo não conseguia tirar a cena de sua cabeça. Não era apenas a precisão técnica de sua análise que o incomodava, mas a forma como ela havia mantido a compostura diante da provocação, a dignidade com que havia apresentado seus argumentos e, principalmente, o brilho de inteligência genuína em seus olhos. Sentado em seu escritório no 45º andar, Ricardo folheava distraidamente os documentos que Carla Mendes havia enviado sobre o incidente. O relatório era seco, profissional, e pintava Marina como uma funcionária que havia ultrapassado limites. Mas algo sobre aquela versão dos fatos não se encaixava com suas próprias lembranças. Dr. Ricardo, sua secretária, Patrícia, bateu na porta entreaberta. O senhor tem uma ligação do Dr. Henrique. Passe para cá, Ricardo respondeu, pousando o relatório. Ricardo, a voz de Henrique soou através do viva-voz. Você viu o contrato da fusão Leblanc depois das correções? Vi sim. Por quê? Nosso cliente ligou hoje de manhã eufórico. Aparentemente, as modificações que fizemos evitaram um problema tributário que teria custado pelo menos 5 milhões de euros. Ricardo se recostou na cadeira. É uma boa notícia. É uma ótima notícia. Mas me diga uma coisa, de onde saíram aquelas correções? Eu não me lembro de ter discutido aqueles pontos específicos em nenhuma reunião. Ricardo hesitou. Foram insights que surgiram durante nossa revisão.
Insights. Henrique repetiu a palavra lentamente. Ricardo, eu trabalho com você há 8 anos. Conheço seu estilo, conheço sua forma de analisar contratos. Aquelas observações sobre patrimoine affecté e as nuances da force majeure francesa não vieram de você. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Vieram da faxineira, não vieram? Henrique continuou. Ricardo suspirou. Henrique. Não me venha com essa. Eu estava na sala. Vi a cara de todos quando ela terminou de falar. A mulher nos deu uma aula de direito internacional. E qual é o seu ponto? Meu ponto é que talvez devêssemos estar tendo uma conversa diferente sobre essa situação. Depois que Henrique desligou, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pegou o relatório de Carla novamente, mas dessa vez prestou atenção nos detalhes que havia ignorado antes. Marina Silva, 28 anos, ensino médio completo, trabalha no escritório há 3 anos, ficha impecável, sem nenhuma ocorrência disciplinar anterior. O que o relatório não dizia era mais interessante do que o que dizia. Não mencionava onde ela havia aprendido francês. Não explicava como uma simples faxineira possuía conhecimentos jurídicos tão específicos. Não investigava nada além da necessidade de manter a ordem hierárquica. Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone e discou para a empresa de limpeza. Serviços de limpeza Esperança, bom dia. Atendeu uma voz feminina. Bom dia, aqui é Dr. Ricardo Monteiro, do escritório Monteiro em Associados. Gostaria de algumas informações sobre uma funcionária Marina Silva. Um momento, por favor. Depois de alguns minutos, uma voz masculina a atendeu. Dr. Ricardo, aqui é o Sr. Augusto, supervisor geral. Em que posso ajudá-lo? Preciso de algumas informações sobre Marina Silva. Ela trabalha no nosso escritório há 3 anos. Já essa Marina, excelente funcionária. Algum problema? Pelo contrário, estou impressionado com algumas habilidades que ela demonstrou. Gostaria de saber mais sobre o histórico dela. Bem, posso dizer que ela é uma das nossas melhores funcionárias. Pontual, dedicada, nunca teve nenhum problema. Trabalha em 2 turnos, um no Hospital das Clínicas e outro no escritório de vocês. 2 turnos? Sim, das 7 da manhã às 5 da tarde no hospital e das 8 da noite às 2 da manhã no escritório. É uma rotina pesada, mas ela nunca reclamou. Ricardo fez alguns cálculos mentais. 18 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana. Quando ela encontrava tempo para estudar? Senhor Augusto, a senhora Marina tem alguma formação especial? Algum curso superior? Não que eu saiba, mas posso dizer que ela é diferente das outras funcionárias, sempre carregando livros, estudando nos intervalos. O pessoal do hospital comenta que ela frequenta a biblioteca de lá durante o almoço. Depois de desligar, Ricardo se sentiu ainda mais intrigado. Uma mulher que trabalhava 18 horas por dia, estudava nos intervalos e ainda assim possuía conhecimentos que rivalizavam com os de advogados formados. Naquela tarde, Ricardo fez algo que nunca havia feito em seus 17 anos de carreira. Desceu ao subsolo do prédio para procurar informações nos arquivos de recursos humanos. Usando sua influência como sócio, conseguiu acesso aos registros de todos os funcionários terceirizados. O arquivo de Marina era mais magro do que esperava. Data de nascimento, endereço, nome da mãe como única referência familiar, histórico de empregos anteriores, todos em serviços de limpeza. Mas havia algo que chamou sua atenção. Uma carta anexada ao arquivo, datada de 3 anos atrás. Era uma carta de recomendação do diretor do Hospital das Clínicas, elogiando Marina não apenas por sua ética de trabalho, mas por sua curiosidade intelectual excepcional e sua capacidade de aprendizado autodidata impressionante. Ricardo fotografou a carta com seu celular e voltou para seu escritório. Ao sentar-se novamente em sua poltrona de couro, uma memória distante veio à tona. Ele mesmo havia crescido na periferia de São Paulo, filho de um metalúrgico e de uma costureira. Havia chegado à universidade através de uma bolsa de estudos, enfrentando o preconceito de colegas que vinham de famílias abastadas. A diferença era que ele havia tido a sorte de conseguir a bolsa.
E se não tivesse conseguido? E se tivesse sido obrigado a trabalhar para sustentar a família? Será que teria tido a disciplina de Marina para estudar 18 horas por dia e ainda encontrar tempo para se educar? Naquela noite, Ricardo fez algo ainda mais inusitado. Ficou no escritório até mais tarde, esperando o turno de limpeza começar. Às 8 horas em ponto, viu Marina entrar no elevador de serviço, carregando sua mochila habitual. Ele observou, através das câmeras de segurança do sistema interno, como ela trabalhava. Havia uma eficiência metódica em seus movimentos, mas também uma atenção aos detalhes que ia além do necessário. Ela não apenas limpava, ela organizava, endireitava, cuidava do ambiente como se fosse seu. Por volta das 10 horas, Ricardo desceu até o 42º andar, onde Marina estava trabalhando. Ela o viu se aproximar e imediatamente ficou tensa. "Boa noite, Dr. Ricardo", disse ela, baixando os olhos. "Boa noite, Marina." Ricardo parou a alguns metros de distância, observando-a. "Como está o trabalho hoje?" "Tudo normal, senhor. Desculpe, se atrapalho. Posso voltar mais tarde se o senhor precisar usar esta área." A deferência excessiva em sua voz era dolorosa de ouvir. Ricardo percebeu que a conversa com recursos humanos havia mudado completamente a dinâmica entre eles. "Marina, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela ergueu os olhos, surpresa. "Claro, senhor." "Onde você aprendeu francês?" Marina hesitou, como se estivesse calculando se responder honestamente seria seguro. "Sozinha, Dr. Ricardo, através de livros e cursos online." "E direito internacional?" "Também sozinha." Sua voz era quase um sussurro. Ricardo se aproximou mais um passo. "Por que você estuda tanto?" A pergunta pareceu pegar Marina desprevenida. Por um momento, seu rosto se abriu, revelando a paixão que normalmente mantinha escondida. "Porque eu sonho em ser advogada", disse ela, e depois imediatamente pareceu se arrepender da honestidade. "E por que não faz faculdade de direito?" Marina sorriu, mas era um sorriso triste. "Dr. Ricardo, eu trabalho 18 horas por dia para pagar as contas de casa e os remédios da minha mãe. Mesmo se conseguisse uma bolsa integral, não teria como me sustentar durante 5 anos sem trabalhar." A simplicidade brutal da resposta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele havia assumido que as barreiras enfrentadas por Marina eram principalmente educacionais ou de acesso à informação. Não havia considerado a realidade econômica implacável que aprisionava pessoas talentosas em ciclos de sobrevivência. "Já tentou conseguir bolsas de estudo?" "Já tentei várias vezes", Marina respondeu, voltando a limpar uma mesa próxima, como se o movimento a ajudasse a falar. "Mas as bolsas integrais são muito concorridas, e mesmo conseguindo uma, eu precisaria parar de trabalhar para frequentar as aulas. Minha mãe depende de mim." Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. "Sua mãe está doente?" "Problema cardíaco. Ela precisa de medicamentos caros e acompanhamento médico regular." "E você é filha única?" "Sim, senhor." A conversa foi interrompida pela chegada de seu José, o supervisor de limpeza, que pareceu surpreso ao encontrar Dr. Ricardo conversando com Marina. "Boa noite, Dr. Ricardo", seu José disse, visivelmente nervoso. "Algum problema?" "Nenhum problema, seu José, apenas uma conversa rápida." Seu José olhou para Marina com uma expressão de preocupação. Ela captou o olhar e se apressou a terminar a limpeza da área. "Com licença, Dr. Ricardo", Marina disse. "Preciso continuar meu trabalho." Ricardo a observou se afastar, carregando seus equipamentos de limpeza. A dignidade com que ela trabalhava, mesmo sob pressão, era impressionante. Quando voltou para seu escritório, Ricardo se sentou e ficou olhando pela janela para as luzes da cidade. Havia algo profundamente errado em um sistema que desperdiçava talentos como o de Marina por causa de circunstâncias econômicas. Pegou seu telefone e discou para Henrique. "Ricardo, é quase meia-noite, o que aconteceu?" "Henrique, preciso conversar com você sobre a Marina Silva." "A faxineira? O que tem ela?" "Ela não é apenas uma faxineira. É uma das pessoas mais inteligentes que já conheci." "Ok. E daí?"
E daí que estamos desperdiçando um talento excepcional. Ela trabalha 18 horas por dia, estuda nas horas vagas e tem conhecimentos que envergonham metade dos nossos associados. Ricardo, onde você quer chegar? Ainda não sei, mas sei que precisamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? Oferecer. Um emprego para ela? Você sabe que isso causaria um escândalo no escritório. Carla já está preocupada com o precedente que isso poderia criar. Que precedente? O de reconhecer competência, independentemente da origem social? O precedente de promover funcionários de limpeza para posições de advogados. Você tem ideia de como isso soaria para nossos clientes? Ricardo suspirou. Henrique estava certo sobre as dificuldades práticas, mas isso não tornava a situação menos frustrante. Henrique, você se lembra de como era quando chegamos aqui? Quantas vezes fomos subestimados por causa da nossa origem? Claro que me lembro. Mas nós tivemos diplomas, Ricardo. Tivemos credenciais. Essa mulher, por mais inteligente que seja, não tem formação formal. E se pudéssemos dar essa formação a ela? O silêncio do outro lado da linha se estendeu por vários segundos. Ricardo, você está pensando em fazer o que exatamente? Ainda. Não sei, mas sei que não posso simplesmente ignorar isso. Depois de desligar, Ricardo passou o resto da noite acordado, pensando em possibilidades. Não sabia ainda, mas sua obsessão em fazer justiça ao talento de Marina estava prestes a criar situações que testariam não apenas suas convicções, mas também sua compreensão sobre classe, mérito e oportunidade. E no apartamento simples da Penha, Marina também estava acordada, repassando na mente a conversa estranha que havia tido com o Dr. Ricardo. Havia algo diferente em seus olhos, uma curiosidade que ia além da cortesia profissional. Não sabia se isso representava uma oportunidade ou um perigo, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém realmente a havia visto. Uma semana depois da conversa noturna, Ricardo havia tomado uma decisão que o mantinha inquieto. Durante os últimos dias, havia consultado discretamente alguns colegas de confiança, pesquisado precedentes legais e até mesmo conversado com um antigo professor da faculdade sobre programas de formação profissional. A ideia que germinara em sua mente era arriscada, tanto para ele quanto para Marina. Mas a cada dia que passava, observando-a trabalhar com a dignidade silenciosa de alguém que possuía talentos desperdiçados, sua determinação crescia. Na quinta-feira à noite, Ricardo decidiu abordar Marina novamente. Dessa vez, porém, ele tinha uma proposta concreta. Marina estava limpando a sala de reuniões, onde tudo havia começado, quando Ricardo apareceu na porta. Ela imediatamente ficou tensa, lembrando-se da última conversa com recursos humanos. Boa noite, Marina. Posso falar com você por alguns minutos? Claro, Dr. Ricardo. Ela respondeu, colocando o pano de limpeza de lado. Ricardo entrou na sala e fechou a porta atrás de si. O gesto fez Marina ficar ainda mais nervosa. Relaxe, ele disse, percebendo sua tensão. Não é nada ruim. Verdade, tenho uma proposta para você. Marina o observou com cautela. Que tipo de proposta? Antes de mais nada, preciso que você seja completamente honesta comigo. Qual é realmente seu objetivo com todos esses estudos? A pergunta era direta, mas o tom de Ricardo era diferente do usual. Havia uma sinceridade em sua voz que Marina não havia ouvido antes. Eu já disse, Dr. Ricardo, sonho em ser advogada. Não, Marina, isso é um sonho. O que eu quero saber é: você tem um plano real para alcançar esse objetivo? Marina hesitou. A verdade era que seus planos não passavam de esperanças vagas de que, de alguma forma, sua situação financeira melhoraria, o suficiente para permitir que ela cursasse uma faculdade. Eu estou sempre procurando oportunidades, bolsas de estudo, programas de financiamento estudantil e até agora, nada que seja compatível com minha situação. Ricardo assentiu. Marina, você já ouviu falar em programas de formação jurídica interna? Não, senhor. Algumas empresas grandes têm programas onde treinam pessoas internamente, fornecendo educação jurídica específica enquanto elas trabalham.
Não é o mesmo que uma faculdade de direito, mas pode ser um caminho alternativo. Marina sentiu seu coração acelerar. E o que isso tem a ver comigo? Estou considerando criar um programa piloto aqui no escritório. Você seria a primeira candidata. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Marina sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Doutor Ricardo, eu não entendo. Por que faria isso? Ricardo se aproximou da janela, olhando para as luzes da cidade. Porque desperdiçar talentos como o seu é um crime contra a justiça. E porque eu já estive no seu lugar. Como assim? Eu também cresci na periferia, Marina. Também vi minha mãe trabalhar até o limite para nos sustentar. A diferença é que eu tive a sorte de conseguir uma bolsa de estudos quando tinha 17 anos. Marina o observou com novos olhos. Nunca havia imaginado que Dr. Ricardo pudesse ter uma origem similar à sua. E se eu não tivesse conseguido aquela bolsa, ele continuou, talvez estivesse limpando escritórios em vez de dirigir um. Mas, Dr. Ricardo, isso seria complicado. Eu sou funcionária de limpeza. Os outros advogados, os clientes... Deixe que eu me preocupe com isso. A pergunta é, você está interessada? Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Era a primeira vez em sua vida adulta que alguém oferecia uma oportunidade real de mudança. Sim, claro que estou interessada, mas como funcionaria? Ainda estou elaborando os detalhes. Seria um programa gradual, você continuaria trabalhando, mas dedicaria algumas horas por semana a estudos formais. Eu mesmo supervisionaria sua formação, junto com outros sócios. E meu salário? Seria mantido, pelo menos inicialmente. Conforme você progredisse, haveria aumentos correspondentes. Marina respirou fundo, tentando processar a magnitude do que estava sendo oferecido. Dr. Ricardo, perdoe minha sinceridade, mas por que está fazendo isso? Realmente? A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo havia se feito a mesma pergunta várias vezes nos últimos dias. Honestamente, porque quando eu a vi analisando aquele contrato, vi algo que me lembrou de por que me tornei advogado. Não pelo dinheiro ou pelo status, mas pela paixão pela justiça, e porque desperdiçar seu talento seria injusto. Marina limpou os olhos com as costas da mão. Isso mudaria minha vida completamente. Sim, mudaria, mas não seria fácil. Haveria resistência, comentários maldosos, pessoas questionando sua capacidade. Você teria que provar seu valor todos os dias. Eu já faço isso todos os dias. Dr. Ricardo. A resposta simples e direta tocou Ricardo profundamente. Então, está topando? Preciso pensar. É uma decisão muito grande e preciso conversar com minha mãe. Claro, tome o tempo que precisar. Mas, Marina, uma coisa é importante. Isso precisa ficar entre nós por enquanto, até eu conseguir estruturar tudo formalmente. Entendo. E, outra coisa, se você aceitar, não haverá volta. Você terá que se comprometer completamente. Não posso arriscar minha reputação e a do escritório em alguém que não vai dar tudo de si. Dr. Ricardo, se há uma coisa que eu sei fazer é me comprometer completamente. Depois que Ricardo saiu, Marina terminou seu trabalho em um estado de semi-transe. A proposta parecia boa demais para ser verdade, mas também real demais para ser ignorada. No ônibus para casa, ela ficou imaginando como seria contar a novidade para Dona Célia. Sua mãe sempre havia acreditado que ela estava destinada a coisas maiores, mas nunca havia imaginado que essa mudança pudesse vir de forma tão inesperada. Quando chegou em casa, às 3 da manhã, encontrou Dona Célia acordada na sala, assistindo a um programa de madrugada. Mãe, por que não está dormindo? Não estava conseguindo dormir. E você chegou mais tarde hoje. Marina se sentou ao lado da mãe. Mãe, preciso contar uma coisa para a senhora. Dona Célia percebeu a seriedade no tom da filha e diminuiu o volume da televisão. Marina contou toda a história, a proposta de Ricardo, o programa de formação, as possibilidades e os riscos envolvidos. Dona Célia ouviu em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente. Quando Marina terminou, ficaram alguns minutos em silêncio. Minha filha, Dona Célia disse finalmente, essa é a oportunidade que sempre esperamos.
Mas você precisa ter certeza de que esse homem é confiável. Eu acho que é, mãe. Ele parece genuíno. Homens ricos podem parecer muitas coisas quando querem algo. A observação de Dona Célia esfriou o entusiasmo de Marina. A senhora acha que ele pode ter segundas intenções? Não sei, filha, mas sei que propostas que parecem boas demais, para ser verdade, às vezes são exatamente isso. Marina passou o resto da noite acordada, pensando nas palavras da mãe. Será que Ricardo estava sendo sincero? Será que a proposta era real? Ou havia algo mais por trás? Na manhã seguinte, no hospital, Marina conversou com o Dr. Fernandes, o cardiologista, que cuidava de sua mãe e que havia se tornado uma espécie de conselheiro informal. Dr. Fernandes, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Marina. O que foi? Se alguém oferecesse uma oportunidade que poderia mudar completamente sua vida, mas viesse de uma fonte inesperada, o senhor aceitaria? Dr. Fernandes parou de escrever no prontuário e olhou para Marina com curiosidade. Isso é bem específico. Aconteceu alguma coisa? Marina contou a situação, omitindo nomes e detalhes específicos. Dr. Fernandes ouviu com atenção. Marina, na minha experiência, oportunidades reais de mudança são raras, mas também sei que pessoas em posições de poder às vezes fazem ofertas que parecem generosas, mas que, na verdade, servem aos seus próprios interesses. Como eu posso saber a diferença? Observe as condições. Se a proposta beneficia principalmente você, provavelmente é genuína. Se beneficia principalmente a outra pessoa, seja cautelosa. Marina passou o dia inteiro analisando a proposta de Ricardo sob essa ótica. Quanto mais pensava, mais parecia que os benefícios eram realmente para ela. Ricardo não ganhava nada óbvio com a situação, exceto, talvez, a satisfação de fazer uma boa ação. Naquela noite, quando Ricardo apareceu novamente no escritório, Marina já tinha sua resposta. Dr. Ricardo, pensei muito sobre sua proposta. E? Aceito, mas tenho algumas condições. Ricardo levantou as sobrancelhas surpreso. Quais? Primeiro, quero tudo documentado. Contrato formal, direitos e deveres claros. Claro. Segundo, se em algum momento eu sentir que isso não está funcionando para ambas as partes, quero poder sair, sem prejudicar minha situação atual. Justo. E terceiro, quero que o senhor seja completamente honesto comigo sobre suas motivações. Não quero descobrir depois que havia algo que eu não sabia. Ricardo sorriu. Marina, suas condições provam que você já pensa como advogada. E quanto à honestidade, posso garantir. Minha única motivação é ver justiça sendo feita. Desperdiçar seu talento seria um crime que eu não posso ignorar. Marina estendeu a mão. Então temos um acordo. Ricardo apertou sua mão, selando, um pacto que mudaria a vida de ambos, de formas que nenhum deles poderia prever. Bem-vinda ao primeiro dia do resto de sua vida, Marina. O que nenhum dos dois sabia era que Carla Mendes, a diretora de recursos humanos, havia instalado câmeras de segurança adicionais no 42º andar, depois do incidente anterior, e que ela havia acabado de assistir a toda a conversa em sua sala. Carla pegou o telefone e discou para o diretor executivo do escritório. Dr. Augusto, temos um problema grande. Dr. Augusto Pereira, diretor executivo do escritório Monteiro em Associados, era um homem que valorizava acima de tudo a ordem e a tradição. Aos 63 anos, havia construído sua carreira em cima de protocolos rígidos e hierarquias bem definidas. A ligação de Carla Mendes às 10 da manhã de sexta-feira o pegou em um momento particularmente sensível. Ele estava preparando uma apresentação para potenciais investidores estrangeiros interessados em adquirir participação no escritório. Carla, espero que seja algo realmente urgente, disse Dr. Augusto, olhando impaciente para o relógio. Acredite, é urgente. Ricardo está planejando promover uma faxineira para o quadro de advogados do escritório. O silêncio que se seguiu foi tão longo que Carla chegou a verificar se a ligação não havia caído. Carla, você pode repetir o que acabou de dizer? Ricardo Monteiro está planejando criar um programa de formação jurídica interno para promover Marina Silva,
a funcionária de limpeza que causou aquele incidente semana passada. Dr. Augusto se recostou em sua poltrona, sentindo uma dor de cabeça começar a se formar. Você tem certeza disso? Absoluta. Tenho a gravação da conversa. Que gravação? Instalei câmeras adicionais no quarto do segundo andar após o primeiro incidente, por precaução. Dr. Augusto massageou as têmporas. Carla, você sabe que gravar conversas sem consentimento pode gerar problemas legais. Sei, mas considerando as circunstâncias, Augusto, você precisa ouvir essa gravação. Ricardo está falando em dar a essa mulher acesso aos nossos arquivos, aos nossos métodos, aos nossos clientes. Venha ao meu escritório agora e traga essa gravação. 30 minutos depois, Carla estava sentada diante de Dr. Augusto com um laptop aberto sobre a mesa. A gravação de segurança não tinha áudio de alta qualidade, mas era possível entender as palavras principais. Dr. Augusto ouviu a conversa inteira 2 vezes, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Isso é inaceitável, ele disse finalmente. Ricardo perdeu completamente o juízo. É pior do que isso, Carla respondeu. Ele está criando um precedente perigoso. Se promovermos uma faxineira, todos os funcionários terceirizados vão começar a ter expectativas irrealistas. E nossos clientes? Você imagina a reação deles ao descobrir que seus casos estão sendo analisados por alguém sem formação acadêmica adequada? Exatamente. Isso pode arruinar nossa reputação construída ao longo de 40 anos. Dr. Augusto se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade de São Paulo fervilhava com suas hierarquias sociais bem definidas. Ele havia passado décadas cultivando a imagem do escritório como sinônimo de excelência e tradição. Carla, preciso que você me dê todos os detalhes sobre essa Marina Silva. Histórico familiar, situação financeira, antecedentes, tudo. Já estou providenciando, mas Augusto, tem algo mais que você precisa saber. O quê? Ricardo não está agindo sozinho. Ontem ele teve uma reunião com o Dr. Henrique para discutir o assunto. Dr. Augusto se virou bruscamente. Henrique está envolvido nisso? Pelo que consegui apurar, ele inicialmente estava cético, mas Ricardo o convenceu de que a mulher tem conhecimentos excepcionais. Conhecimentos excepcionais, Dr. Augusto repetiu com sarcasmo. Carla, não me importa se essa mulher fala 10 idiomas e decorou todos os códigos legais do país. Não podemos simplesmente ignorar protocolos e hierarquias. O que você quer que eu faça? Dr. Augusto voltou à sua mesa e pegou o telefone. Primeiro vou conversar com Ricardo, pessoalmente, hoje mesmo. E se ele não aceitar desistir? Então, tomaremos medidas mais drásticas. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Ricardo estava em seu escritório revisando contratos quando sua secretária anunciou que Dr. Augusto queria vê-lo. Pode mandar subir, Ricardo disse, sem levantar os olhos dos documentos. Dr. Augusto entrou sem cerimônia, fechando a porta atrás de si com uma firmeza que imediatamente alertou Ricardo sobre o tom da conversa que se seguiria. Augusto, bom dia. O que posso fazer por você? Ricardo, preciso conversar com você sobre uma situação muito delicada. Que situação? A funcionária de limpeza, Marina Silva. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que tem ela? Soube que você está planejando promovê-la para o quadro de advogados. Ricardo manteve a expressão neutra, mas sua mente acelerou. Como Augusto havia ficado sabendo? Augusto, acho que você foi mal informado. Estou apenas considerando algumas possibilidades. Ricardo, não me venha com evasivas. Carla me mostrou a gravação. Que gravação? Da conversa que você teve com a funcionária ontem à noite. Ricardo sentiu uma onda de raiva. Augusto, você está me dizendo que estão me espionando? Estamos monitorando situações que podem representar riscos para o escritório. Riscos? Que riscos? Dr. Augusto se sentou sem ter sido convidado. Ricardo, você é um advogado brilhante, mas às vezes sua tendência idealista nubla seu julgamento prático. Explique-se. Promover uma faxineira para advogada
pode parecer uma atitude nobre para você, mas para nossos clientes, para nossos investidores, para o mercado, parecerá um circo. Ou parecerá que valorizamos competência acima de origem social. Ricardo, nossa clientela é composta por empresários, executivos, pessoas que esperam ser atendidas por profissionais com credenciais impecáveis. Você realmente acha que eles vão aceitar que seus casos sejam tratados por alguém que estava limpando banheiros na semana anterior? Se essa pessoa for mais competente do que muitos dos nossos associados seniores, sim. Dr. Augusto suspirou profundamente. Ricardo, isso não é apenas sobre competência. É sobre imagem, reputação, posicionamento de mercado. E sobre justiça, isso não conta? Justiça não paga nossos salários, Ricardo. A frieza da resposta chocou Ricardo. Augusto, você está sendo sério? Completamente. E, Ricardo, preciso que você desista dessa ideia. E se eu não desistir, então você me obrigará a tomar medidas que prefiro evitar. Ricardo se levantou, indo até a janela. Que tipo de medidas? Você é um sócio valioso, Ricardo, mas não é indispensável. Se você insistir em seguir com isso, será necessário reavaliar sua posição no escritório. A ameaça foi feita com um tom casual, mas seu peso era evidente. Ricardo compreendeu que não estava lidando apenas com resistência, mas com uma oposição organizada. Augusto, você está me ameaçando? Estou te dando a oportunidade de fazer a escolha certa. A escolha certa segundo quem? Segundo o Conselho de Sócios. Conversei com todos esta manhã. A decisão é unânime. Essa ideia não pode prosseguir. Ricardo sentiu o chão se mover. Sob seus pés. Todos os sócios. Todos, exceto Henrique, que ainda está considerando sua posição. Ou seja, vocês fizeram uma reunião sobre mim, às minhas costas? Fizemos uma reunião sobre a proteção dos interesses do escritório. Ricardo voltou à sua mesa e se sentou pesadamente. E se eu encontrar uma maneira de fazer isso sem prejudicar a imagem do escritório? Não existe essa maneira, Ricardo. Não neste caso. E se ela for realmente excepcional? Se provar que merece a oportunidade? Dr. Augusto se levantou. Ricardo, você é jovem, ainda tem idealismos, mas no mundo real, algumas coisas simplesmente não funcionam. Esta é uma delas. Então, vocês querem que eu simplesmente ignore o talento dela? Queremos que você aceite que existem limites para o que podemos fazer, mesmo quando nossas intenções são boas. Depois que Dr. Augusto saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, sentindo-se derrotado. Havia subestimado completamente a resistência que sua ideia enfrentaria. Pegou o telefone e ligou para Henrique. Henrique, você participou de uma reunião sobre Marina Silva esta manhã? Ricardo. Sim, participei. E não me disse nada? Augusto. Me pediu confidencialidade até ele conversar com você. E qual é sua posição? Honestamente, estou dividido, concordo que ela é excepcional, mas também entendo as preocupações dos outros sócios. Ricardo desligou o telefone com uma sensação de isolamento total. Havia oferecido uma oportunidade para Marina sem calcular adequadamente os custos políticos de sua decisão. Naquela noite, quando Marina chegou para o turno de trabalho, Ricardo a esperava no 42º andar. Ela o viu e sorriu, uma expressão de esperança genuína que partiu o coração dele. Boa noite, Dr. Ricardo. Como está o programa de formação? Ricardo respirou fundo. Marina, precisamos conversar. A mudança em seu tom apagou imediatamente o sorriso do rosto dela. Aconteceu alguma coisa? Houve complicações. Marina sentou-se em uma cadeira próxima, preparando-se para o pior. Que tipo de complicações? Os outros sócios souberam da nossa conversa e se opuseram à ideia. Como eles souberam? Havia câmeras de segurança gravando nossa conversa. Marina sentiu uma mistura de raiva e humilhação. Eles estavam me espionando? Estavam espionando a mim também. E agora? Ricardo olhou nos olhos dela, vendo a dor que suas palavras estavam causando. Agora eu preciso decidir se luto contra o Conselho de Sócios
ou se aceito a decisão deles. E qual é sua decisão? Ainda não sei, mas quero que você saiba que isso não tem nada a ver com sua competência ou seu valor. Tem a ver com política interna e preconceitos que eu não calculei adequadamente. Marina se levantou lentamente. Dr. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Se o senhor sabia que haveria resistência, por que me deu esperanças? A pergunta o atingiu como uma punhalada, porque achei que minha palavra teria mais peso do que tem. Entendo. Marina pegou seus equipamentos de limpeza. Vou voltar ao meu trabalho, então. Marina, wait. Isso não acabou. Ainda estou procurando alternativas. Ela parou na porta. Dr. Ricardo, com todo respeito, eu aprendi há muito tempo a não depender de promessas de pessoas em posições de poder. Obrigada pela intenção, mas acho melhor voltarmos às nossas posições originais. Quando Marina saiu, Ricardo ficou sozinho na sala, confrontado com a realidade brutal de suas limitações. Havia descoberto que suas convicções pessoais significavam muito pouco diante da resistência institucional. Mas o que ele não sabia era que Marina, mesmo magoada, não havia desistido. Ela apenas havia decidido que, se não podia contar com a ajuda de outros, teria que encontrar seu próprio caminho. E às vezes, os caminhos que encontramos sozinhos são os mais poderosos de todos. 3 semanas se passaram desde a conversa com o Dr. Augusto, e Ricardo não conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Observava-a discretamente durante suas rondas noturnas, notando como ela havia voltado ao comportamento de antes. Cabeça baixa, movimentos mecânicos, evitando qualquer contato visual prolongado. A situação o consumia. Durante o dia, fingia normalidade nas reuniões do escritório, mas à noite ficava até tarde, remoendo a sensação de ter falhado com alguém que confiara nele. Naquela quinta-feira específica, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Em vez de esperar Marina aparecer, desceu até o subsolo onde ficava o vestiário dos funcionários da limpeza. Nunca havia estado lá antes. O local era bem diferente dos andares superiores. Paredes de concreto pintadas de branco, iluminação fluorescente fria, armários metálicos enferrujados. Havia um cheiro de produtos de limpeza misturado com mofo, que contrastava drasticamente com o ambiente sofisticado dos escritórios. Marina estava trocando de roupa quando Ricardo bateu na porta entreaberta. Marina? Posso falar com você? Ela apareceu na porta vestindo o uniforme cinza, com uma expressão de surpresa e certo constrangimento. Dr. Ricardo, o que faz aqui embaixo? Precisava conversar com você, em particular. Marina olhou ao redor, verificando se havia alguém por perto. Aqui não é muito apropriado. Seu José pode chegar a qualquer momento. Então, onde podemos conversar? Marina hesitou. Há uma sala de arquivo abandonada no 15º andar. Ninguém vai lá há meses. 15 minutos depois, eles se encontraram, na sala empoeirada, iluminada apenas por uma luz fraca que piscava ocasionalmente. Marina, não consegui parar de pensar na nossa situação. Dr. Ricardo, não há situação. O senhor foi claro sobre as limitações. Não fui claro, fui covarde. A afirmação pegou Marina desprevenida. Como assim? Eu cedi à pressão dos outros sócios sem lutar de verdade. E você merece mais do que isso. Marina se encostou em uma mesa empoeirada. Dr. Ricardo, aprendi há muito tempo que merecer e conseguir são coisas diferentes. E se eu disser que encontrei outra maneira? Que maneira? Ricardo respirou fundo. Posso te oferecer algo que não depende da aprovação dos outros sócios. Estou ouvindo. Consultoria externa. Você seria contratada como consultora independente, especializada em direito internacional francês. Não seria funcionária do escritório, mas prestaria serviços específicos. Marina o observou com ceticismo. E como isso funcionaria na prática? Você continuaria com seu trabalho atual, mas quando tivéssemos casos envolvendo legislação francesa, te chamaríamos como consultora. Seria uma transição gradual. Dr. Ricardo, eu não tenho diploma, não tenho credenciais formais.
Como vou ser consultora jurídica? Existem precedentes. Consultores especializados em áreas muito específicas às vezes não têm formação tradicional, mas têm conhecimento prático excepcional. Marina balançou a cabeça. Isso é muito arriscado para mim e para o senhor. Todo progresso é arriscado. Mas se der errado, quem paga o preço? O senhor tem um cargo, uma posição consolidada. Eu tenho apenas este emprego. A observação de Marina atingiu Ricardo como um soco. Ele realmente não havia considerado completamente as consequências para ela. Marina, entendo sua hesitação. Mas pense assim, o que você tem a perder? Continuará com seu emprego atual, mas terá a chance de provar seu valor em casos reais. E se eu cometer um erro? Se não conseguir corresponder às expectativas? Então aprenderemos com o erro e continuaremos tentando. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Dr. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Pessoal? Claro. Por que isso é tão importante para o senhor? Qual é realmente sua motivação? Ricardo se aproximou da janela suja, olhando para a cidade através do vidro embaçado. Porque quando eu tinha 15 anos, minha mãe limpava escritórios como você, e eu a via chegar em casa exausta, com as mãos ressecadas, sonhando com uma vida melhor para mim. Ele se virou para Marina. E por que eu tive sorte? Consegui uma bolsa, tive oportunidades. Mas sempre me perguntei, e se eu não tivesse tido essa sorte? E se fosse tão inteligente quanto sou agora, mas não tivesse tido as oportunidades que tive? Se você vê sua mãe em mim. Vejo minha mãe, mas também vejo alguém que pode ir muito além do que eu consegui, porque você está lutando contra obstáculos muito maiores e ainda assim não desistiu. Marina sentiu os olhos marejarem. Dr. Ricardo, isso me toca muito, mas preciso pensar com a cabeça, não com o coração. Então pense assim, qual é a pior coisa que pode acontecer se você tentar? Posso perder meu emprego e ficar sem nada. E qual é a pior coisa que pode acontecer se você não tentar? Marina não respondeu imediatamente, mas Ricardo viu em seus olhos que ela havia compreendido o ponto. Posso continuar limpando escritórios pelo resto da vida, sempre me perguntando, e se? Exato. Marina suspirou profundamente. Dr. Ricardo, se eu aceitar isso, preciso de algumas garantias. Quais? Primeiro, que meu emprego atual não será prejudicado, independentemente do resultado. Garantido. Segundo, que se houver qualquer problema, qualquer suspeita de que isso está prejudicando o escritório, eu saio imediatamente, sem discussão. Concordo. E terceiro, que isso ficará completamente confidencial até eu provar que posso contribuir de verdade. Perfeito. Marina estendeu a mão. Então, vamos tentar. Ricardo apertou sua mão, selando mais uma vez um acordo que ambos sabiam ser arriscado. Marina, há algo mais que preciso te dizer. O quê? Seu primeiro caso chegou hoje. Marina arregalou os olhos. Como assim? Recebemos um contrato de uma empresa francesa que quer se estabelecer no Brasil. A tradução juramentada está problemática e o prazo é apertado. Dr. Ricardo, isso é muito precipitado. Eu nem me preparei. Marina, você se preparou a vida inteira para isso. Você só não sabia que era para isso. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma mistura de ansiedade e excitação que não sentia há anos. Pela primeira vez, sua rotina teria um propósito, que ia além da sobrevivência. No hospital, durante o intervalo do almoço, ela se dirigiu à biblioteca e pegou todos os livros relacionados a direito empresarial francês que conseguiu encontrar. Tinha poucas horas para se atualizar sobre as especificidades do caso. Dr. Fernandes a encontrou lá, cercada de livros e anotações. Marina, você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa boa? Marina olhou ao redor, verificando se havia alguém por perto. Dr. Fernandes, posso confiar no senhor? Claro. Consegui uma oportunidade real. Ela contou sobre a proposta de consultoria, omitindo detalhes específicos. Marina, isso é maravilhoso, mas você está preparada? Essa é a questão. Não sei se estou, mas sei que se eu não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. Então, você tem sua resposta.
Naquela noite, Marina chegou ao escritório com uma energia diferente. Ricardo a estava esperando no 42º andar, com uma pasta cheia de documentos. Este é o contrato, ele disse entregando os papéis para ela. A empresa é a Dubois Associés, especializada em tecnologia agrícola. Eles querem estabelecer uma subsidiária no Brasil. Marina abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Imediatamente sua expressão mudou. A linguagem técnica, as cláusulas específicas, tudo fazia sentido para ela. Dr. Ricardo, esta cláusula aqui sobre transferência de tecnologia, a tradução está completamente errada. Como assim? Eles traduziram transfer de tecnologia como transferência de tecnologia. Mas no contexto jurídico francês, isso se refere especificamente a uma forma de licenciamento que tem implicações tributárias específicas. Ricardo observou Marina trabalhar, vendo a transformação em sua postura, em sua confiança, na forma como manuseava os documentos. E aqui, ela continuou, apontando para outro parágrafo, a cláusula sobre propriété intelectuelle não foi traduzida considerando as diferenças entre a lei francesa e a brasileira sobre patentes agrícolas. 2 horas depois, Marina havia identificado 7 problemas sérios na tradução, cada um com potencial para criar complicações legais significativas. Marina, Ricardo disse quando ela terminou, você acabou de salvar nosso cliente de problemas que poderiam custar milhões. Eu apenas fiz o que sabia fazer. Não, você fez muito mais do que isso. Você provou que talento não depende de diplomas. Marina sorriu, mas havia uma preocupação em seus olhos. Doutor Ricardo, e agora? Como vamos apresentar isso aos outros? Sócios? Deixe isso comigo. Por enquanto, vou apresentar as correções como insights que surgiram durante minha revisão pessoal. E depois, quando os resultados falarem por si, revelaremos a verdade gradualmente. Marina assentiu, mas uma parte dela sabia que não seria tão simples assim. Haviam dado o primeiro passo em um território desconhecido e não havia como prever todas as consequências. O que nenhum dos dois sabia era que Carla Mendes havia notado que Ricardo estava passando mais tempo no escritório à noite e que ela havia instruído o segurança noturno a relatá-la qualquer atividade incomum. A resistência silenciosa de Marina e Ricardo estava prestes a enfrentar uma vigilância muito mais intensa do que imaginavam. Mas por ora, naquela noite, eles haviam provado algo importante, que quando o talento encontra oportunidade, magic acontece. Mesmo em circunstâncias adversas, mesmo contra todas as probabilidades. A verdadeira questão era, por quanto tempo conseguiriam manter essa magia em segredo? 2 semanas após o primeiro caso, Marina havia se tornado uma consultora não oficial para questões jurídicas francesas. Trabalhando em segredo com Ricardo, ela havia analisado 3 contratos internacionais, identificando problemas que passaram despercebidos pela equipe tradicional do escritório. O sucesso, porém, trouxe consequências inesperadas. Ricardo. Dr. Henrique entrou em seu escritório numa manhã de terça-feira. Preciso falar com você sobre esses casos franceses. Ricardo levantou os olhos dos documentos que estava revisando. O que tem eles? Seus insights têm sido excepcionais. O cliente da Dubois ficou tão impressionado que nos recomendou para outros 2 grupos empresariais franceses. É uma boa notícia. É uma ótima notícia, mas também é curiosa. Henrique se sentou, observando Ricardo atentamente. Você nunca demonstrou essa especialização em direito francês antes. Ricardo sentiu um frio na barriga. Às vezes, descobrimos talentos que não sabíamos que tínhamos. Ricardo, nós estudamos juntos na faculdade. Dividimos apartamento por 2 anos. Eu sei exatamente quais são suas especialidades, e direito internacional francês nunca foi uma delas. O silêncio se estendeu por alguns segundos tensos. Henrique, onde quer chegar? Quero chegar ao fato de que você está tendo ajuda, e suspeito de quem. Não sei do que está falando. Henrique se inclinou para a frente. Ricardo, a faxineira, ainda está envolvida nisso, não está? Ricardo respirou fundo, percebendo que não poderia continuar mentindo para seu melhor amigo no escritório.
Henrique. Você está brincando com fogo, Ricardo. Augusto já desconfia de alguma coisa. E Carla está de olho em cada movimento seu. Como você sabe? Porque ela me procurou ontem, fazendo perguntas sobre seus hábitos de trabalho, sobre os casos que você tem assumido pessoalmente. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Henrique, Marina é extraordinária. Os insights que ela tem são genuínos, precisos, valiosos. Não estou questionando a competência dela. Estou questionando sua sanidade em continuar com isso depois de ter sido explicitamente proibido. Não fui proibido de contratar consultores externos. Ricardo, não seja ingênuo. Você sabe exatamente o que está fazendo e sabe que está violando o espírito da decisão do conselho. Ricardo se virou para encarar Henrique. E o que você vai fazer? Me denunciar? Vou te dar um conselho como amigo. Pare com isso antes que seja tarde demais. E se eu não parar? Henrique suspirou profundamente. Então não poderei te proteger quando a bomba explodir. Naquela mesma tarde, Dr. Augusto convocou uma reunião de emergência com todos os sócios. Ricardo chegou à sala de reuniões com um pressentimento ruim. Cavalheiros. Augusto começou assim que todos se sentaram. Temos uma situação que precisa ser resolvida imediatamente. Ricardo manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerou. Recebemos hoje uma ligação muito interessante do CEO da Dubois & Associés. Eles ficaram tão impressionados com nosso trabalho que querem nos contratar para uma fusão de 50 milhões de euros. Murmúrios de aprovação ecoaram pela sala. É uma excelente notícia, continuou Augusto, mas também levanta algumas questões. Aparentemente, nosso especialista em direito francês chamou atenção por identificar nuances muito específicas da legislação francesa que mesmo seus advogados parisienses não haviam considerado. Ricardo sentiu todas as atenções se voltarem para ele. Parabéns, Ricardo, disse Dr. Sampaio, outro sócio sênior. Você tem se destacado em casos internacionais recentemente. Obrigado, Ricardo respondeu, tentando manter a voz firme. Mas isso me deixa curioso, Augusto continuou. Sobre onde você desenvolveu essa expertise tão específica? Como disse antes, às vezes descobrimos talentos latentes. Claro, Augusto sorriu, mas era um sorriso frio. E tenho certeza de que você não se importará em apresentar sua metodologia para os outros sócios. Afinal, se temos um especialista interno, todos deveríamos nos beneficiar desse conhecimento. A armadilha estava armada. Ricardo percebeu que não havia saída fácil. Augusto, cada advogado tem seus métodos particulares. Ricardo, a voz de Augusto cortou como uma lâmina. Não estou fazendo uma sugestão, estou dando uma ordem. Quero uma apresentação completa de sua metodologia na próxima sexta-feira. Depois da reunião, Ricardo voltou para seu escritório. Em pânico. Como poderia explicar sua metodologia sem expor Marina? Às 9 da noite, ele desceu para encontrar Marina no quarto no segundo andar. Ela estava limpando as mesas da sala de reuniões quando ele apareceu. Marina, temos um problema. Ela imediatamente parou o que estava fazendo. Que tipo de problema? Ricardo contou sobre a reunião, sobre a pressão de Augusto, sobre a apresentação que teria que fazer. Ou seja, Marina disse quando ele terminou, eles querem me expor publicamente. Não necessariamente. Posso tentar encontrar uma forma de... Dr. Ricardo, Marina o interrompeu. Não há como contornar isso. Se o senhor fizer a apresentação sem me mencionar, estará mentindo. Se me mencionar, estarei exposta. E se eu me recusar a fazer a apresentação? Aí o senhor estará admitindo que há algo a esconder. Ricardo se sentou pesadamente em uma cadeira. Marina, eu arrastei você para essa situação. Não era para ter chegado a esse ponto. Dr. Ricardo, eu aceitei os riscos. Ambos aceitamos. Mas agora o que fazemos? Marina ficou em silêncio por alguns momentos, processando. As opções. Há uma terceira alternativa. Qual? Eu apresento meu próprio trabalho. Ricardo a olhou como se ela tivesse sugerido voar até a lua. Marina, isso seria suicídio profissional para ambos? Provavelmente, mas seria honesto. Os sócios vão ter um ataque coletivo.
Talvez, ou talvez quando virem os resultados concretos, quando entenderem o valor real que estou agregando, reajam de forma diferente. Marina, você está subestimando o preconceito que vai enfrentar. Dr. Ricardo, eu enfrentei preconceito a vida inteira. A diferença é que agora tenho provas concretas do meu valor. Ricardo balançou a cabeça. É arriscado demais. Tudo que vale a pena é arriscado. Naquela noite, Marina voltou para casa com uma determinação que não sentia há muito tempo. Encontrou Dona Célia acordada, esperando-a na cozinha. Minha filha, você chegou mais tarde hoje. Tive uma conversa importante no trabalho. Marina contou para a mãe sobre os últimos desenvolvimentos, sobre o sucesso dos casos, sobre a pressão crescente, sobre a decisão que precisava tomar. Filha, Dona Célia disse quando Marina terminou, você lembra do que eu sempre te dizia quando você era pequena? Que eu nasceu para coisas maiores. Não só isso, eu sempre dizia que quando chegasse sua hora, você saberia exatamente o que fazer. E a senhora acha que essa é minha hora? Dona Célia segurou as mãos da filha. Acho que essa é a hora de você parar de se esconder. Mesmo que isso signifique perder tudo. Filha, você não pode perder o que nunca realmente teve, mas pode ganhar o que sempre mereceu. Marina dormiu pouco naquela noite, mas acordou com uma clareza mental que há muito não experimentava. Sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte, ligou para Ricardo. Doutor Ricardo, tomei minha decisão. E qual é? Vou fazer a apresentação, vou mostrar meu trabalho, explicar meus métodos e deixar que julguem pelos resultados. Marina, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E se der errado? Então, pelo menos tentei. E isso é mais do que a maioria das pessoas como eu consegue dizer. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Marina, se você fizer isso, não haverá volta. Doutor Ricardo, não há volta mesmo se eu não fizer. A diferença é que fazendo posso sair de cabeça erguida. Então, vamos fazer isso juntos. Obrigada, mas esta é minha batalha agora. O que Marina não sabia era que sua decisão de se expor estava prestes a desencadear uma série de eventos que iriam muito além do escritório Monteiro em Associados. Porque quando pessoas talentosas finalmente decidem parar de se esconder, o mundo inteiro pode mudar. E às vezes, essa mudança começa em lugares onde menos esperamos. A sexta-feira chegou mais rápido do que Marina havia imaginado. Durante toda a semana, ela se preparou meticulosamente para a apresentação, organizando cada caso, cada análise, cada contribuição que havia feito nos últimos meses. Na quinta à noite, Ricardo a encontrou no escritório para uma última revisão. Marina, ainda há tempo de mudar de ideia. Doutor Ricardo, eu passei a vida inteira mudando de ideia por medo. Não vou fazer isso agora. Ele observou os materiais que ela havia preparado, análises detalhadas, comparações entre legislações, exemplos práticos de como seus insights haviam beneficiado os clientes. Seu trabalho é impressionante, disse ele, folheando os documentos. Mas você precisa estar preparada para a reação deles. Estou preparada para qualquer reação, menos para a de não ter tentado. Na manhã de sexta-feira, Marina chegou ao escritório às 14h, 4 horas antes de seu turno habitual. Havia pedido dispensa no hospital, alegando um compromisso médico urgente. Vestia sua melhor roupa, um conjunto social simples que havia comprado em uma liquidação anos atrás, mas que mantinha impecável. Carregava uma pasta de documentos e uma apresentação que havia preparado no computador da biblioteca do hospital. Às 3h em ponto, Ricardo a conduziu até a sala de reuniões do 45º andar. Marina nunca havia estado naquele andar durante o dia. O luxo do ambiente, mesa de mogno, poltronas de couro, vista panorâmica da cidade, contrastava drasticamente com os ambientes que ela conhecia. Os sócios já estavam todos presentes quando eles entraram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Augusto foi o primeiro a falar. Ricardo, acredito que houve um mal-entendido. Esta reunião é apenas para sócios. Não houve mal-entendido, Augusto, Ricardo respondeu mantendo a voz firme.
Marina Silva é minha consultora em Direito Internacional Francês. Ela vai apresentar a metodologia que vocês solicitaram. O choque nos rostos dos sócios foi visível. Dr. Henrique balançou a cabeça. Dr. Sampaio se recostou na cadeira com incredulidade e Dr. Augusto ficou visivelmente pálido. Ricardo, a voz de Augusto era gelada. Isso é inaceitável. Por que é inaceitável? Marina interveio, surpreendendo a todos com sua voz calma e firme. Porque sou mulher? Porque sou pobre? Ou porque trabalho limpando os escritórios de vocês? Porque você não tem qualificação adequada para estar nesta sala, Dr. Sampaio respondeu com desdém. Marina abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos. Dr. Sampaio, estas são as análises que fiz nos últimos 2 meses. Contratos que salvaram milhões de reais para os clientes deste escritório. Problemas que os tradutores juramentados não identificaram. Questões que advogados formados